Já aconteceu com você de você estar vivendo a sua vida, os fatos normais do seu cotidiano e de repente você descobrir a resposta de uma questão que te incomodava muito lá no seu passado, há 5, 10, 15, 20 anos atrás? E aí hoje você entender aquilo que lá no passado você não conseguia entender, você não conseguia compreender por que que as coisas aconteciam, por que que aquilo era daquele jeito ou por que acontecia daquele jeito, e hoje você entender. E aí você tem esse insight, diz: "Ah, hoje eu descobri essa resposta". Pois é, nem toda resposta precisa chegar hoje, e muitas delas não chegam. E é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Diuli e aqui a gente fala sobre vários assuntos que vão facilitar a nossa vida, a nossa vivência e o nosso cotidiano. Bora lá para mais um vídeo. Quando jovem, eu era muito ansiosa. Eu queria que as coisas acontecessem para ontem. Eu queria que as respostas viessem correndo e eu queria entender as coisas, o funcionamento das coisas, para que eu pudesse repetir o máximo de vezes, principalmente aquelas que davam certo e aquelas em que davam errado, eu queria entender para não repetir, mas eu queria entender minuciosamente, porque muitas vezes eu acabava repetindo erros e não entendendo como, o porquê. Eu ficava, assim, devastada porque eu não entendia as coisas. Claro que tinha o fato de eu ter TDAH e que é difícil mesmo entender. Se já é difícil para as pessoas normais, para mim era um pouco mais, mas eu não sabia disso. Então, ok, isso aí já quebrava muito a minha autoestima, mas eu seguia firme e assim eu passei boa parte da minha juventude, com muita ansiedade pelas respostas das minhas curiosidades e com a decepção de muitas vezes não encontrá-las. Ou encontrar respostas que não eram o suficiente, que não enchiam a minha curiosidade ou não supriam a minha expectativa do jeito que eu tinha fantasiado. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que realmente eu não tinha maturidade, repertório para entender as coisas naquela fase. E muitas respostas foram aparecendo ao longo do caminho, ao longo da minha jornada, da minha existência, do meu dia a dia, né, das minhas decepções, vivências e das minhas conquistas, felicidades, de tudo. A gente vai compreendendo muitas respostas com o passar do tempo. E uma vez eu vi uma palestra da professora Lucilena Galvão, e ela deu um exemplo muito bacana, que ela estava falando de Deus. E eu sou cristã, né. E ela estava falando de Deus da seguinte forma: imagine que Deus é você, um ser humano, e que você, ser humano, é um cachorrinho, é o seu cachorrinho de estimação. E que a sua dona diz assim: "Você não pode passar no portão, você não pode passar do portão". Lá do outro lado do portão tem uma rua, passa carro, passa tudo, mas o cachorrinho não entende isso. E a dona entende, a dona tá cuidando do bem-estar do bichinho. E aí ela diz: "Não pode passar do portão, você tem que ficar só nesse espaço aqui", e ela cuida para que o bichinho não passe dali. E o bichinho fica triste toda vez que, alguém passa ali e ele não pode passar. Ele não entende por que que ele não pode, parece tão divertido, tão bacana lá do outro lado, mas ele não pode ir. E na verdade isso só está acontecendo, por quê? Porque a dona sabe o motivo do cachorrinho não poder passar. A dona tá cuidando desse cachorrinho. E a dona entende isso, o cachorrinho não, mas ele tenta obedecer. Claro que ele tenta não obedecer muitas vezes, mas a dona faz de tudo para que ele obedeça, né, ela cuida de tal forma que ele não consegue burlar essa regra. E seria mais ou menos esse exemplo para nós. Deus, muitas vezes, não permite que coisas aconteçam com a gente não entende por que que aquilo não aconteceu, se eu pedi tanto, se eu rezei tanto, se eu orei e isso não aconteceu. E muitas vezes não aconteceu porque não era o melhor, não aconteceu porque aquele era o pior caminho pra gente, só que a gente não enxergou coisas que Deus estava enxergando. A gente não sabia de coisas que Deus sabe, né? E por isso ele não permitiu que aquelas coisas acontecessem. Bom, foi mais ou menos assim a explicação, né? Eu não lembro qual era a palestra, eu não lembro, só lembro desse exemplo, ficou muito latente na minha cabeça, assim, para clarear muitas coisas que eram escuras no meu entendimento.
E e quando eu falo isso é de escuro, cor, né, de luz e breu, tá. Então, eu comecei a encarar as questões da vida um pouco mais leve em relação a isso. Muitas vezes dessa forma, assim, eu não entendia o que estava acontecendo, eu não entendia por que estava acontecendo, eu não entendia por que que não aconteceu do jeito que eu achei que era melhor e tal, ou por que não aconteceu nada do que eu queria. E eu me conformava através desse exemplo. Eu não sei o porquê que isso não funcionou, não foi assim, porque não deu certo, eu não tenho essa resposta agora. Se for necessário, um dia essa resposta vai aparecer para mim, mas se não for também, tinha que ser assim, porque Deus sabe qual é o melhor caminho para minha vida. E isso sempre não, depois dessa palestra, isso foi claro na minha vida, né, isso foi entendível para mim. E eu fiquei, mais conformada e parece que as coisas, ficaram mais leve a partir disso, né, a partir de eu parar de buscar uma explicação, gastar uma energia desnecessária buscando uma explicação que não vinha ali. E muitas coisas foram se respondendo ao longo do caminho. E hoje eu ainda sigo essa filosofia, sei lá, se é isso que a gente pode chamar, mas eu sigo isso, sabe. Muitas vezes eu não consigo entender, né, determinadas coisas, determinados caminhos que as coisas que vão se desenhando, né, na minha frente e que não foram os desenhos que eu planejei para mim, mas que eles vão acontecendo e eu meio que perco o controle disso, não tenho controle de fazer do meu jeito. E eu aceito, assim, né, se eu não posso mudar, se eu não tenho mais o que fazer em relação a isso, eu aceito, porque não aceitar não vai resolver, vai me deixar triste, vai me deixar pesada e vai desviar o foco da minha energia aonde eu podia estar fazendo uma coisa importante e eu tô ali perdendo tempo com uma questão que eu não vou ter a resposta agora e eu nem sei se um dia eu terei a resposta. Mas essa esse título me pega muito. Nem todas as respostas a gente tem agora. Nem tudo se apresenta lindo e certinho na nossa frente, desenhado de uma forma que a gente entenda. Às vezes, até a resposta está ali, está visível, mas nós não temos o repertório, nós não temos a compreensão ou o material necessário para compreender aquela resposta. Às vezes ela é muito óbvia, e aí às vezes alguém que está de fora olha para a situação e nos explica, e a gente consegue entender, e a gente pensa assim: "Nossa, como eu não vi isso? Mas era tão óbvio, mas eu não enxerguei. Como? Por quê?". Muitas vezes porque nós não estávamos preparados para enxergar. Nosso emocional estava influenciando, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas experiências, os nossos medos. Tudo isso estava influenciando no jeito que a gente enxergava ou no ângulo que a gente estava olhando para a situação e a resposta não vinha. E aí entra algo muito importante que eu enfatizo muito aqui nos meus vídeos, né, que eu valorizo muito aqui nos meus vídeos, que é a psicoterapia. Como é importante a gente fazer terapia, gente. Eu faço terapia toda semana. E isso me ajudou a enxergar tantas respostas, isso me ajudou a enxergar tanta coisa que era visível, mas eu não enxergava, eu não conseguia ver. Mas lá conversando e colocando para fora e organizando esse quebra-cabeça que está aqui todo embolado, eu consigo enxergar tantas coisas e eu consigo ter acesso a tantas respostas, e isso me estabiliza, isso me deixa equilibrada. Claro que não é só isso, tem outras coisas envolvidas também, né, são vários tratamentos, mas isso é uma das bases. A psicoterapia me ajudou muito e ajuda muito as pessoas. E tanto ajuda, né, e tanto me ajudou que eu resolvi entrar para esse mundo, né, estou fazendo a graduação em psicologia também, porque é encantador e ao mesmo tempo é satisfatório. A gente vê que muitas vezes a gente não consegue enxergar o que está a um palmo do nosso nariz, porque a gente não está preparado, porque a gente não tem o repertório certo, porque tem tantas coisas que estão embaçando a nossa visão, que a gente não está conseguindo enxergar, não está tendo acesso àquilo ali. E quando a gente começa a querer buscar essas respostas, mas
sem pressão, se elas são para vir, se elas são para a gente ter, a gente terá. Mas é sem a pressão. Quando a gente tá na ansiedade, quando a gente tá naquela neura, quando, né, tá, assim, no 220 para achar resposta, para entender, e eu quero tudo para ontem, e tem que ser assim, e tem que ser do meu jeito, é difícil acontecer. Não que não aconteça, mas é difícil. Para mim, não acontece, tá. Eu não sei qual é, né, o meu problema em relação a tudo isso, ó, mais uma resposta que eu não tenho ainda, mas para mim não acontece. Eu já aprendi que na pressão, no forçar, não vai, não vai. Eu tenho que parar, respirar, dar um passo para trás ou 2, me reestabelecer e muitas vezes mudar de rota, porque se não, assim, se não pegou na primeira, eu já vou ter que me reerguer, porque tem alguma coisa ali que eu não tô vendo, tem alguma coisa ali que eu não tô interpretando, e a psicoterapia tem me ajudado muito nesse processo. Então eu te aconselho, tá? Se você pode, se você tem condições, assim, não pense que é uma futilidade, que é uma besteira, que não sei o quê, vai atrás. E tem tanta psicoterapia social, gente, tem tantos lugares aí que fazem terapia por 30, 50, 60, R$ 80. Aí, tipo assim, ah, não tenho. Tá, tudo bem, um assalariado não tem, mas a maioria das pessoas tem condições, a maioria das pessoas classe média, digamos assim, tá? E vale a pena. "Ah, eu não consigo". Tem lugares que fazem de graça psicoterapia, tá. Por exemplo, aqui em Florianópolis, eu não moro em Florianópolis, né, mas eu moro perto. Tem na praça, não lembro qual o dia da semana, uns terapeutas que vão lá e atendem a pessoa ali no banco da praça, né. A pessoa vai lá e quer conversar, quer desabafar, e eles atendem, assim, e se a pessoa for lá todos os dias que estão lá uma vez ou 2 por semana, eu não lembro direito como é, eles vão atender de graça, a pessoa não paga nada, não tem tempo limitado, é como se fosse uma conversa, e assim como esse projeto social, tem vários outros projetos também. E vale a pena, tá, gente, vale a pena pra gente se encontrar, pra gente se entender e também a gente entender que se aquela resposta específica não veio agora, talvez ela venha depois. E se ela não vinha porque não era importante, a gente não tinha que saber e bola para frente. Mas muitas vezes buscando aquela resposta, a gente encontra várias outras respostas que a gente também buscava e que não encontrava. No fundo, tudo isso é autoconhecimento. É. Moral da história, tudo é autoconhecimento, autocompreensão e saber aceitar que as coisas acontecem no seu tempo, no tempo do tempo, né, não é no nosso tempo pessoal, mas cada coisinha vai acontecendo no tempo que tem que acontecer, e que se o tempo não é agora, por mais que a gente force, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir, porque não é para ser agora, ou não é para ser aquilo. Mas eu não tô te desestimulando a buscar respostas, a se conformar com qualquer resposta meia boca, com qualquer coisa. Não, é guardar aquela pergunta na sua caixinha da dúvida e deixar ela ali, para quando essa resposta aparecer, você tirar essa pergunta e ver que encaixou, deu match, né, a resposta com a pergunta. Não é para você deixar de ser curioso em relação aos acontecimentos da vida, mas é ter equilíbrio, sabe, entender que talvez não é agora, mas nem por isso eu preciso abrir mão daquela resposta que eu quero e que eu acho importante, mas que talvez eu tenha que me preparar mais, talvez eu precise de mais experiência de vida ou de mais idade ou sei lá de quê, né, para que essa resposta chegue ou até de um tratamento mais focado nisso, muitas vezes. Mas agora me conte você aqui nos comentários o que que você acha desse assunto. Nem todas as respostas precisam chegar hoje. O que que você acha disso? Sim ou não? O que que você tem a compartilhar conosco aqui nos comentários sobre esse assunto? Por favor, deixe o seu comentário aqui. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que merecem ter acesso a essas informações e assista esse vídeo aqui, que vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigada por estar aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!